Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos. Mais uma vez, iniciamos o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e nós queremos refletir a respeito do Evangelho deste domingo, que aqui no Brasil, por ser uma festa transferida para o domingo, é o domingo da solenidade da Epifania do Senhor. Nós sabemos que a data correta, a data exata da Epifania do Senhor é dia 6 de janeiro. Não é? Então, nós celebraremos este ano antecipadamente no domingo anterior ao 6 de janeiro. Então, o Evangelho, como todos os anos, é o Evangelho tradicional, já há muitos séculos que a Igreja proclama no dia da Epifania, o Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. É a narrativa dos magos vindos do Oriente, não é? Vocês conhecem a narrativa, só vou aqui recapitular as coisas para que vocês não fiquem perdidos. Quando Jesus nasceu, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente, né, seguiram uma estrela e, finalmente, quando veem a estrela desaparece, eles chegam em Jerusalém e vão lá perguntar, né, para Herodes onde é que está o rei que nasceu, porque nós vimos a sua estrela e nós queremos adorá-lo. A reação de Herodes e de Jerusalém é tremenda, né? Audiens autem Herodes rex, o rei Herodes, ouvindo isso, turbatus est. Ele ficou perturbado, ele ficou completamente transtornado. E o que é pior, não somente Herodes ficou perturbado, mas et omnis Hierosolima cumilo, e toda Jerusalém com ele. Vejam, Deus preparou o seu povo para receber o Messias ao longo dos séculos, e quando finalmente vem o Messias, o rei fica perturbado. Herodes perturbado e Jerusalém com ele. Pois bem, o desfecho das coisas é que depois de uma consulta com os doutores da lei, eles orientam os magos para que vão até Belém, porque é lá que deve nascer o Messias. E então, os magos, dirigindo-se a Belém, veem de novo a estrela. E a reação dos magos é uma reação de contraposição àquela de Herodes, né? Herodes ficou perturbado, já os magos não. Videntes autem stellam, vendo a estrela, gavisi sunt, gaudio magno valde. Eles se alegraram com uma grande alegria. Isso é extraordinário, é maravilhoso. Essas são as diferentes reações com a visita de Deus, não é? Herodes e Jerusalém reagem com perturbação. Isso é uma das coisas mais claras do pecado. O pecado faz com que a gente veja Deus como inimigo, né? Assim são os demônios quando veem Jesus, né? O que tens conosco, Jesus de Nazaré? Vieste nos perturbar antes do tempo, dizem os demônios. Assim também, Herodes e Jerusalém, imersos no pecado, se perturbam com a presença de Deus que se fez homem, como Adão e Eva lá no paraíso. Ao ouvir os passos de Deus, se esconderam atrás do arbusto. Já ao contrário, as pessoas que abrem o seu coração para a graça divina, claro, a graça divina, ela exige, ela pede de nós alguma coisa. Vejam, os magos vieram do Oriente, tiveram que fazer uma enorme viagem. Sabe lá Deus que sacrifícios tiveram que passar no meio do caminho? Dúvidas, desorientações, dificuldades. Não era fácil viajar naquela época. Quando chegam a Jerusalém, a estrela desaparece.
Por que Deus permitiu que a estrela desaparecesse em Jerusalém? Né? Assim, a gente tem que se perguntar um pouco assim, porque veja, Deus é Deus, Ele é a providência. Ele não podia ter, com a estrela, guiado diretamente os magos até Belém, sem passar por Jerusalém, sem essa escala em Jerusalém? Mas Deus, na sua misericórdia, queria que a notícia chegasse ao povo santo, ou seja, o povo escolhido, que infelizmente, por sua infidelidade, já não era mais santo e estava no pecado e reagem mal. Pois bem, ali os magos, dóceis à graça divina, dóceis à visita de Deus, amigos de Deus, né, se alegram com a visão da estrela. E aqui vem uma parte muito bonita e interessante do Evangelho, que diz assim, que quando eles entraram na casa, encontraram a criança com Maria, sua mãe. Et intrantes domum invenerunt puerum cum Maria matre eius. E aqui, na missa antiga, no rito extraordinário, na missa de Pio, chamada popularmente de missa de Pio V, aqui então é previsto que o padre, durante a leitura do próprio Evangelho, faça uma genuflexão. Por quê? Porque o sacerdote que está lá proclamando o Evangelho, né, imita os reis magos que entram na casa com Maria e diz: Et procidentes adoraverunt eum. E se prostrando, adoraram o menino. É aqui que eu gostaria de salientar essa realidade. Veja, hoje nós, católicos, veneramos os 3 santos reis magos como santos da Igreja. São São Gaspar, São Baltazar e São Melquior. Eles estão enterrados na Catedral de Colônia, lá na Alemanha. Agora, só que eles eram feiticeiros pagãos. Como é que eles podem ser santos? Ora, a gente só pode ser santo por uma única fonte. A fonte única da graça santificante é nosso Senhor Jesus Cristo. Então a graça de Deus tocou no coração desses pagãos para que abandonassem os seus falsos deuses, a sua falsa religião e fizessem uma viagem árdua. Uma viagem árdua da alma. A viagem física, do deslocamento deles do Oriente até Jerusalém e depois de Jerusalém até Belém, é somente uma viagem externa que, no fundo, nos faz pensar uma viagem mais profunda, a viagem do coração, a conversão do coração. Eles foram tocados pela graça. E a reação deles de verem alegres, a estrela mostra que ali a graça de nosso Senhor Jesus Cristo já estava agindo no coração deles. E finalmente, quando eles entram na casa, eles encontram ali a fonte da graça santificante. É ali que eles verdadeiramente transbordaram na santidade. Né? Começou todo um processo de conversão e ali eles recebem a graça que é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos nos perguntar, né, e dizer assim, mas Padre, e nós? Como é que nós poderíamos receber a graça como estes reis magos receberam? Como é que nós poderíamos entrar nesse caminho de santificação? Bom, em primeiríssimo lugar, o Evangelho nos diz que eles, intrantes domum, eles entrando na casa. Vejam, não é possível nós
termos a santidade, a graça santificante, a amizade com Deus, sem entrarmos na casa, ou seja, na igreja, sem fazermos parte da Santa Igreja Católica. Então, é aqui que está, em primeiríssimo lugar, não é? O caminho bem concreto, real. E dentro da Santa Igreja Católica, nós iremos, como os magos, encontrar Jesus, o menino Jesus, com Maria, sua mãe. Invenerunt puerum cum Maria Matre eius. Vejam, quem quiser abraçar nosso Senhor Jesus Cristo, mas não abraçar a sua mãe, não vai ter a graça santificante. Por quê? Porque historicamente, verdadeiramente, realmente, é com Maria que nós encontramos Jesus. Um dos sinais mais claros, né, de que uma pessoa está realmente no caminho de Deus é uma profunda devoção e uma profunda entrega à Virgem Maria. Porque qualquer verdadeiramente católico sabe que Jesus, nós o adoramos em primeiríssimo lugar, né, nos braços da Virgem Santíssima. A Virgem Maria é o instrumento de Deus através do qual Deus entrou neste mundo. E para acolher Deus que entra nesse mundo, precisamos aceitar que Deus escolheu, nos seus decretos eternos, na sua bondade infinita, Deus escolheu um caminho. E o caminho para entrar nesse mundo foi a Virgem Santíssima. Os protestantes, infelizmente, reagem dizendo assim, mas imagina, não precisa de Maria. Maria é uma mulher qualquer, né? Como se a Virgem Santíssima, me desculpem o palavreado, fosse uma barriga de aluguel. Deus foi lá e jogou a criança dentro do ventre da Virgem Maria e ela foi só uma espécie de incubadeira que, depois de 9 meses, deu à luz ao menino, mas que ela não tivesse nada a ver. Vejam, isso é completamente contrário à tradição da igreja, mas também completamente contrário àquilo que é a narrativa do próprio Evangelho. Deus pediu o consentimento da Virgem Santíssima. Maria não é somente uma barriga de aluguel. Ela, como diz Santo Agostinho, concebeu Jesus em primeiro lugar na alma. Concepit mente. E só depois é que ela concebeu no seu ventre. Concepit ventre. Então, aqui nós precisamos entender que é necessário nós sermos humildes. Como estes santos reis magos foram humildes. Se a casa de Deus é uma casa com uma portinha baixa. Se você não se abaixar para entrar, você não entra. Gente de dura cerviz, gente de cabeça dura, que não inclina a cabeça humildemente, não entra na casa de Deus. Se você quer verdadeiramente entrar e se aproximar da fonte da graça santificante, a primeira coisa que você precisa fazer é um ato de humildade. E você humildemente aceitar os instrumentos limitados e humildes que Deus escolheu. Deus escolheu a Virgem Maria. Quantas e quantas pessoas ficam longe da graça santificante porque não são humildes. A pessoa não tem a humildade de se ajoelhar na frente de um sacerdote para dizer os seus pecados. Fica dizendo, não, padre, é um comedor de feijão como eu, não quero saber. E aí, fica sem a graça. Você não é humilde. Deus quer dar a sua graça aos humildes,
Deus dá a sua graça aos humildes e resiste aos soberbos. Se você quer receber a graça de Deus, se humilhe e entenda que é uma atitude soberba você chegar e dizer: eu recebo a graça diretamente de Deus, eu não preciso da intermediação dos instrumentos históricos, das criaturas que Deus escolheu para serem instrumento da sua graça. Não, meus queridos. Se nós queremos entrar na casa de Deus e fazer parte da família de Deus, nós precisamos nos inclinar humildemente como aqueles 3 reis magos. Se existe uma atitude que é contrastante e é diferente entre os reis magos e o rei Herodes, é exatamente essa. Eles são todos reis. Herodes é rei e os reis magos também são reis. Mas Herodes, soberbo, não se humilha e vê em Deus um rival. Já os reis magos entram na casa e encontram o menino com a sua mãe Maria. Naquele ambiente humilde, eles encontram Jesus, se inclinam e adoram. O ato de humildade. Então, faça seu exame de consciência, né? Como é que você pode receber a graça santificante? Em primeiríssimo lugar, humildade e fé. Os magos creram na luz divina que se manifestou pela estrela. Os magos foram humildes e aceitaram os instrumentos. Eles poderiam chegar e dizer assim: não, imagina, se o rei que nós viemos adorar, o Messias que nós viemos adorar, imagina se ele vai estar num casebre desses, nos braços de uma menina pobre. Não, humildemente eles aceitaram os instrumentos frágeis de Deus e a adoraram. Então, lembre-se muito disto. Deus resiste aos soberbos. A humildade do Natal. Um outro ponto que é importante nós meditarmos é o fato que estes reis magos foram predestinados por Deus para serem grandes santos. O Papa Bento XVI, quando foi à Jornada Mundial da Juventude em Colônia, na Alemanha, e fez várias meditações a respeito dos reis magos, que são lá os padroeiros de Colônia, ele se referiu a esta estrela e aos reis magos da seguinte maneira: quando os magos, falando aos seminaristas e lembrando do que é uma vocação, né? A vocação sacerdotal, ele disse assim, que os magos, quando viram a estrela, começaram a segui-la como se tivessem esperado por ela desde sempre. Isso é uma das características do chamado de Deus. Quando nós ouvimos o chamado de Deus, a gente vê que aquilo encaixa dentro da gente, como se nós estivéssemos esperando aquilo há muito tempo. Vejam, qualquer pessoa que fez uma experiência de conversão enxerga isso. Eu olho para a minha vida antes da conversão e vejo agora que era uma vida que não tinha sentido, tinha alguma coisa faltando. Era uma vida completamente incompleta, vazia, triste, sem sentido. E de repente, quando você encontra a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a estrela, aquilo dentro de você parece que as coisas se completam.
E você diz assim, nossa, era isso que estava faltando e eu não sabia. Era esse o sentido da minha vida e eu não sabia. A estrela que os reis magos seguem é símbolo deste sentido de vida que é nosso Senhor Jesus Cristo. Seguir a estrela é seguir Jesus como aquele que é o sentido, o norte, a bússola, o porquê da nossa existência. Uma vez que você encontra Jesus, você não vive mais para você mesmo. É importante você colocar isso bem firme dentro do seu coração. Uma vez que você encontra aquele menino nascido, frágil, nos braços da Virgem Maria, a partir disso, a sua vida agora tem um porquê. Você começa a entender, eu vivo para Ele. É para isto que eu vim ao mundo. Eu vim ao mundo para Jesus. Eu não vim para outra coisa. Eu vim ao mundo para me unir a Ele. E então, nós teremos em Cristo a estrela que guia os nossos passos, o porquê da nossa existência, o norte da nossa vida. Que São José e Nossa Senhora, neste tempo de Natal, sejam para nós modelo e exemplo dessa grande santidade, dessa realidade maravilhosa de quem encontra em Jesus o sentido da própria vida. Se você tem dificuldade de enxergar isso, imite os magos, seja humilde. Entenda que Deus é bom e é sábio. Nós somos ignorantes e maus. Não fique sentado num trono de soberba, como Herodes, querendo julgar Deus como seu rival. Se humilhe como os magos e aceite Deus como a estrela que guia os nossos passos no caminho da salvação. Sim, Jesus, Deus encarnado, é o caminho que nos conduz para a verdade e para a vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.